Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Ele completou 2 anos à frente do Sistema Fé Comércio Bahia, que engloba não apenas a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia, como também o SESC, Serviço Social do Comércio, e o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. E durante esse período, ele liderou a FEComércio em meio a diversos desafios e conquistas, em um cenário de transformações significativas, tanto econômicas quanto sociais. E quais são as grandes questões, quais são ou foram as grandes questões ligadas ao comércio, os projetos em andamento por parte da FEComércio, as perspectivas futuras para o setor na Bahia? Sobre esses e outros assuntos, é que temos a honra de conversar com o presidente do Sistema Fé Comércio, o empresário Kelso Fernandes. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem, Jefferson. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com essa oportunidade de falar um pouquinho sobre as coisas do Sistema Fé Comércio. Para mim é um prazer sempre renovado poder atender o seu pedido e estarmos aqui, para que a gente tenha um momento, né, esse tempo aí importante e super valorizado, que é o tempo de televisão. Então, para nós é muito importante poder aproveitar esses momentos para falar do nosso sistema. Temos muito trabalho feito, temos muita coisa para fazer, mas estamos aqui. E queria começar com uma perguntinha bem básica. São 2 anos já à frente do Sistema Fé Comércio. Como é que o senhor avalia os maiores desafios, as maiores conquistas durante esse período? Bom, Jefferson, eu diria para vocês o seguinte: nós recebemos um sistema relativamente organizado, né, mas precisando, no nosso entendimento, reposicionar a Fé Comércio, o sistema comércio como um todo, perante o empresário do comércio de bens, serviços e turismo. Nós mesmos, apesar de estarmos dentro do sistema, identificamos essa necessidade, que o empresário já não estava se sentindo tão representado pelo sistema quanto deveria ser. E o nosso trabalho principal tem sido neste sentido, de mostrar ao empresário que aquela casa representa ele, que aquela é a casa dele, tá? Então, estamos aí imbuídos de proporcionar a ele capacitação, ampliação do sistema para o interior, principalmente. Isso nós estamos trabalhando muito forte para levar o sistema a mais cidades que a gente possa levar, porque a gente, como somos uma pessoa do interior, sou uma pessoa do interior, nascido e criado no interior, eu sei das dificuldades que é viver no interior. Apesar de a gente ter mudado muito, a Bahia mudou muito nos últimos 30 anos, mas a gente sabe quanto é importante você ter a possibilidade de ter um órgão como o SENAC, por exemplo, na área de capacitação, para que você possa entregar ao empresário que ali milita no interior o melhor profissional que ele possa obter naquele momento. Então, esse é um dos nossos trabalhos. Nesses 2 anos, o ano passado nós fizemos, que foi um sucesso absoluto, o Fórum do Comércio, que foi o maior evento que nós fizemos e que posicionou de forma definitiva a Fé Comércio para o empresário. Tivemos uma plateia que nos surpreendeu, né? A importância do evento, o sucesso que foi. Então, nós estamos aí planejando novos eventos, novas unidades, para que a gente possa efetivamente entregar ao empresário o que ele merece, que é ele que contribui com esse sistema. Não há no nosso sistema, Jefferson, um único centavo público, né? Esse sistema nosso, o sistema comércio da Bahia, aliás, o sistema comércio do Brasil, é integralmente mantido com contribuições do empresário do comércio de bens, serviços e turismo. E é a ele que nós temos que devolver isso, né? O SENAC na capacitação e o SESC apoiando o comerciário de baixa renda, principalmente o comerciário de baixa renda e seus familiares, com educação, saúde, cultura, lazer, assistência. Então, nós temos aí muita coisa para realizar nesses mais 2 anos que nós ainda temos de mandato. O senhor assumiu a FEComércio ainda em pleno rabo de foguete, né? Uma turbulência grande. Foi a saída, o fim da pandemia, então era final da pandemia, início de um novo tempo. Como é que o senhor avalia a recuperação do setor
até agora. E o que a FEComércio fez para ajudar, especialmente os pequenos, que, penso eu, enfrentaram uma dificuldade maior durante a pandemia, não? Enfrentaram e muitos, infelizmente, ficaram pelo meio do caminho. Isso não era a nossa previsão. Nós trabalhamos muito junto aos poderes públicos no sentido de ajuda a esses pequenos empresários que têm dificuldade de ter acesso a crédito, de ter acesso a uma série de proteção do Estado. Mas o que nós fizemos foi tentar minimizar, junto no diálogo constante com os poderes públicos, sabe, Jefferson? Porque a pandemia maltratou demais o comércio, tá? Nós, do setor do comércio e de eventos, foi os setores que mais sofreram com a pandemia. E até hoje ainda tem muito empresário com dificuldade. Não é porque a pandemia acabou, que já tem quase 1 ano e meio que nós estamos aí com a ideia de que a pandemia efetivamente acabou, mas muito empresário ainda não tem acesso a crédito. Continuamos com a taxa de juros extremamente elevada, que a gente precisa realmente mudar as estruturas desse país, fazer uma reforma administrativa para a gente entender o tamanho que nós precisamos ter desse país. Essas questões, dificuldade ao crédito, juros muito altos, isso são questões recorrentes, não questões que vêm ocorrendo já há muito tempo. Durante a pandemia, houve um agravamento dessas questões e o senhor disse que muitos pequenos, especialmente pequenos empresários, ficaram pelo caminho. Dá para quantificar? Eu lembro que na época fazia-se estimativa, não é? Tantos empresários, um percentual de tantos deve ficar pelo caminho. Hoje, qual é o balanço que se faz? Olha, eu não diria para você, isso é um número que a gente não acompanhou muito, porque é um sofrimento tão grande, sabe, Jefferson? As pessoas perderem os seus negócios, deixar de gerar renda, gerar emprego, a pessoa arriscar tudo que tem na vida e de repente ficar no meio do caminho. Claro que com a pandemia, essa dificuldade do crédito se acirrou muito. O governo não teve capacidade de atender a todas as demandas. Apesar de que abriu algumas linhas de crédito específicas durante a pandemia, o Pronamp, não foi? O Pronamp foi uma delas. Mas para você ter uma ideia, a minha empresa se candidatou ao Pronamp e não conseguiu acessar. Porque a velocidade de necessidade de recursos era demanda foi tão muito grande, né? Que muita gente não conseguia acessar. E por aí foi que se criou a maior parte das dificuldades, né? Porque o empresário não teve anistia, ele continuou tendo que pagar suas obrigações sociais, pagar salário. Teve muita gente, nós na nossa empresa, por exemplo, não demitimos absolutamente ninguém. O sistema comércio nosso também não demitiu absolutamente ninguém e nós tivemos uma queda brusca na nossa arrecadação. Então o que nós procuramos fazer foi replanejar isso para que a gente não tivesse que sacrificar ainda mais famílias. Mas no setor do comércio e de eventos principalmente, a pancada foi forte, porque muita gente não teve condições de ter acesso. Os eventos foram paralisados praticamente. E quando teve acesso, Jefferson, faltava a garantia, que os bancos não queriam liberar sem garantia, que se criava uma barreira tão grande que o pequeno, que normalmente não tem garantia, e até hoje é assim, em algumas linhas de crédito, o pequeno não consegue acessar porque ele não tem garantias. E banco nenhum quer emprestar dinheiro sem alguma garantia, a não ser quando o governo faz algum programa que esse sim, banca ou ele é a garantia. Mas isso, com a dificuldade que foi generalizada de necessidade de recursos, muita gente não acessou. E aí foi que muita gente ficou no meio do caminho e não pôde. Se você der uma volta, por exemplo, em Salvador, você vai ver que tem muitos pequenos hotéis que ainda estão fechados até hoje. Esses não conseguiram reabrir mais. Tem muito, se você vê a rotatividade que existe dentro dos shoppings, porque muito empresário não consegue até hoje se recuperar, não conseguiu. Apesar de que o setor de turismo tem dado um fôlego a mais, Sim. Não é tanto o turismo de lazer quanto o turismo de negócios. Sim. Esse ano nós estamos assim na área de turismo muito contentes, porque realmente o setor de turismo, como o dólar está muito alto, muito caro, o euro nem se fala, né? Está um absurdo, o turista está se deslocando internamente.
E nós somos uma das capitais país, né? mais procuradas. Graças a Deus, nós temos uma boa infraestrutura hoteleira, de restaurantes, de transportes. Então, nós temos tudo para acolher bem o turista. E ele entendeu isso e tem vindo à Bahia nos prestigiar. Durante a pandemia, falou-se muito em se reinventar, não só na área do comércio, mas praticamente todos os setores da economia, as empresas em geral, diante dos desafios inerentes àquele momento. No comércio, o que foi reinventado ou o que passou a ser diferente, até como condição de sobrevivência pós-pandemia ou pegando o finalzinho da pandemia? Muito empresário que achava que ele não tinha condições de ir para o comércio online, por exemplo, ele começou a se reinventar assim, colocando as suas mercadorias online e eles mesmos fazendo a entrega. Muita gente foi procurar fazer dentro de casa, fazendo os seus produtos dentro de casa e se reinventando. Foi assim que muita gente conseguiu sobreviver. O empresário, tudo na vida tem os prós e os contras, né? A pandemia também mostrou a muitos empresários que a tecnologia da internet poderia ajudar eles, que tem muito empresário que acha que a internet é inacessível, que o online, o comércio online a ele é inacessível, que ele não tem condições de fazer. É um engano. Se ele nos procurar, principalmente no Senac, que nós temos uma área forte nessa coisa de inovação, nós vamos mostrar ao pequeno que ele tem condições de forma barata de acessar a tecnologia e fazer negócios online. Acho que esse ponto é importante porque, de fato, a pandemia evidenciou essa tecnologia toda que já existia, mas ganhou um protagonismo maior e veio para ficar. Isso. Na verdade, hoje a gente percebe as empresas, o comércio em geral, se digitalizando cada vez mais. O que a FEComércio oferece para esses empresários no sentido de transformar as suas empresas em uma empresa digital? Olha, uma das coisas que nós fizemos, além de fazermos o Fórum do Comércio o ano passado, que tivemos a oportunidade de discutir inovação, uma das coisas que mais discutimos lá foi inovação no Fórum do Comércio, nós demos a ele capacitação. O Senac está aí disposto a mostrar a ele, ensinar ele como é que ele faz para entrar no comércio online e entrar para ficar. Fora disso, nós desenvolvemos agora um dos nossos produtos novos, é o Clube FEComércio, que a gente tem uma gama lá dentro de serviços que nós selecionamos para oferecer ao pequeno empresário, que vai desde softwares, ferramentas de trabalho, a como ele trabalhar a internet. Então, é só ele acessar o nosso site que ele tem lá uma gama imensa de produtos e serviços que ele pode acessar para procurar desenvolver melhor o trabalho dele, o negócio dele, que ele vai entender lá que ele tem efetivamente ferramentas de trabalho, como também acesso mais favorável à internet. A gente está falando aqui de empresas que se reinventaram, que estão migrando cada vez mais para esse mundo digital. E o comércio de rua, que é uma das marcas também do comércio em Salvador, Sim. Principalmente no centro. Temos ali algumas ruas que são muito fortes, não é, no sentido do comércio de rua. Como é que a FEComércio trabalha para apoiar esse segmento, sabendo que eles enfrentam outras dificuldades também, que a própria concorrência com os shoppings, enfim, uma concorrência que acho que não é de hoje, já há muito tempo, mas com essa digitalização, essa migração de muitas empresas para o meio digital, a FEComércio tem uma política específica para quem faz o comércio de rua, mas essa resposta a gente vai ficar sabendo já já. Depois do intervalo, a gente volta em instantes nessa conversa com o presidente do Sistema FEComércio Bahia, Kelso Fernandes. É um instante só. Já estamos de volta. Kelso Fernandes, empresário, Kelso Fernandes, presidente do Sistema FEComércio Bahia. O comércio de rua que persiste em Salvador, apesar dos shoppings, de muita gente preferir a segurança dos shoppings. Existe alguma política específica do Sistema FEComércio para esse segmento?
Olha, o comércio de rua, primeiro, ele tem que se oficializar. Ele não pode ser clandestino. E para que a gente possa fazer algum trabalho com ele, ele tem que estar identificado, ele tem que estar regular para ele exercer a função dele. E isso nós temos um trabalho muito forte junto aos MEIs. Seja ele microempreendedor individual, seja pequeno empresário, Isso. que seja formalizado. Ele tem que ser formalizado. E ali, o comércio de rua, na sua grande maioria, ele é composto por MEIs, né? E nós temos um trabalho muito forte para os MEIs. Agora, há pouco tempo mesmo, nós fizemos um trabalho junto com a Prefeitura de Salvador, que era exatamente para capacitação de MEIs. Fizemos lá no nosso teatro, onde tivemos um dia inteiro de capacitação, fizemos uma trilha, como foi denominado o evento, onde eles tiveram várias palestras, várias formas de capacitação, de entendimento, de planejamento. Depois eles foram conhecer o restaurante, o nosso restaurante do Sesc, lá do Salvador Shopping, onde nós mantemos um restaurante já há alguns anos. Tiveram a oportunidade de conhecer, almoçar lá com a gente, voltaram e trabalharam o dia inteiro lá. Temos ainda mais 2 projetos desse, junto também em parceria com a Prefeitura, para que a gente possa capacitar MEIs. Então, o primeiro ponto, ele está oficializado, ele ser regular, ele está lá com o CNPJ dele, para que a gente possa reconhecer o empresário que você está trabalhando. Esse comerciante informal, o ambulante que não é formalizado, esse não tem o guarda-chuva, digamos assim, da FEComércio? Não, ele vai passar a ter o guarda-chuva. Se ele nos procurar, nós vamos orientar ele a que ele se formalize, para que então ele tenha condições de efetivamente se tornar visível, né? Porque não adianta você estar na clandestinidade fazendo às vezes concorrência, muitas vezes desleal com quem está, até o vizinho dele que está ali irregular, pagando suas taxas, suas obrigações, e ele está concorrendo de uma forma desleal. E aumentou então, a quantidade de comerciantes informais depois da pandemia, com certeza. E também, sabe, uma coisa que a gente tem visto é o crescimento dos MEIs, até mesmo esse empresário que antigamente era clandestino. Eu falo clandestino porque ele não era formalizado, mas não é um clandestino daquele jeito que a gente está acostumado, do mau sentido. Ele está procurando se regularizar, porque isso dá a ele acesso a crédito. Claro que não é um crédito gigantesco, mas dá acesso à realidade dele. Ele tem programas específicos para o MEI. A CNC, que é uma parceira nossa forte, tem programas de MEI. Nós estamos desenvolvendo várias coisas para MEIs. Quer dizer, então quando o sujeito está formalizado, direitinho, pagando as suas taxas, ele tem acesso a uma série de coisas, a começar da capacitação a crédito para desenvolver. Porque eu digo sempre o seguinte: ninguém quer ser MEI a vida inteira e ninguém quer ser micro, pequeno. Ele quer crescer, ele quer gerar emprego. Todo mundo tem uma visão de futuro, né? Aquela coisa eu quero ser aquele pequenininho ali. Ninguém quer. Todo mundo quer crescer, quer ganhar seu dinheiro de forma honesta. E se puder gerar emprego, vai gerar. E se puder pagar imposto, vai pagar. Porque é isso que todo empresário faz. Ele arrisca o capital dele num país extremamente burocrático, que tem uma legislação tributária extremamente complicada, mas ele está ali, labutando, ele vai... Quer dizer, ele se formaliza, passa a ter acesso a crédito, mas enfrenta a burocracia, né? Claro, mas infelizmente isso é inerente a qualquer ser humano que quer empreender no país. Ele não pode, a gente tem trabalhado muito, e aliás, diga-se de passagem, em algumas coisas o Congresso tem tentado desburocratizar o máximo que pode essa área do MEI, do pequeno, do micro, para poder agilizar a formalização e o desenvolvimento de novos negócios. Mas não deixa de ter alguma burocracia. Ele vai precisar fazer a prestação de contas dele direitinha e tal, porque é normal. Ele não pode o grande, o pequeno ou o médio, o grande empresário está sempre sendo penalizado a pagar tudo, e aquele outro que está ali concorrendo com ele, às vezes comprando o produto dele para revender, você está livre de tudo. Não há condição de a gente continuar sempre dessa forma, né? Eu acho que a concorrência tem que ser minimamente leal. E para isso o ideal é que todos procurem se formalizar, para que realmente entendam, eu vou ter acesso à capacitação, eu vou ter acesso a alguma linha de crédito que pode me ajudar a crescer, e eu deixar de ser MEI, amanhã ser micro, daqui a pouco deixo de ser micro, vou ser médio, vou ser pequeno, e por aí vai. É assim que as coisas têm que ser.
não é? Segurança pública é uma questão cada vez mais, digamos, colocada na mesa, e para os comerciantes não é diferente. A gente estava falando aqui dos comerciantes de rua, esses formais ou informais, mas especialmente os formais, se deparam com essa questão diariamente. É uma questão que a FEComércio também coloca na mesa para discutir, por mais que possa se dizer que isso é atribuição do Estado. A FEComércio senta com o governo do Estado para discutir segurança pública? Olha, nós tivemos há mais ou menos 45 dias o secretário de Segurança Pública com a gente lá na nossa FEComércio, especificamente na Câmara de Turismo, discutindo exatamente segurança pública. E ele foi, assim, uma pessoa extremamente sensível às nossas reivindicações. Nós tivemos a oportunidade de tratarmos com ele de outros assuntos, além de assuntos ligados só ao turismo. O secretário foi, assim, extremamente transparente com a gente. Tá? Então, é um assunto que está em pauta, porque não é somente, na verdade, a violência no Brasil, ela vem exacerbada já há muito tempo. Se exacerbou um pouco mais com a pandemia, as pessoas ficaram muito tempo presas dentro de casa, isso teve um crescimento, e a gente tem tido uma preocupação grande, tanto na área do comércio, quanto na própria conviver no dia a dia das pessoas. A gente tem se sentido um pouco menos seguro. Mas, devido àquela conversa que nós tivemos com o secretário, que eu digo a você, foi muito, muito proveitosa, ele nos deu alguns números que nós não conhecíamos, é por isso que é importante esse diálogo, sabe? E eles vêm trabalhando firmemente no sentido de diminuir essa violência que a gente tem, essa insegurança que a gente temos e que muitas vezes as pessoas exacerbam também com essa insegurança. Mas temos um diálogo constante, o governo é acessível a isso, a Prefeitura de Salvador, especificamente, a gente também discute muito com o prefeito, com os seus secretários, essa situação de insegurança. Então, estamos trabalhando e da nossa parte, Jefferson, a colocação de números das nossas preocupações, como a gente vai diminuir a insegurança que as pessoas às vezes exacerbam essa insegurança, mas que o governo, os entes públicos têm que demonstrar também que eles têm alguma forma de demonstrar que não se justifica tanta insegurança, né? Mas que a gente vive um período complicado, a gente não pode esconder, isso é uma verdade. Tributação, o senhor estava falando aí, é uma questão mais do que complexa no Brasil e forte o suficiente para sufocar empresários e empresários Brasil afora. Existe alguma proposta em discussão nesse momento para tentar aliviar o setor? Olha, a reforma tributária que está se discutindo no Brasil, para nós, é aguardada assim com extrema ansiedade, porque nós precisamos realmente modernizar o nosso sistema tributário. Ele é muito complicado. Houve uma reforma tributária recentemente aprovada pelo Congresso Nacional. Não foi diminuição de impostos, foi uma tentativa de facilitar a incidência desses impostos. Facilitou a vida do empresário? É isso que eu ia lhe dizer. Na verdade, isso ainda está sendo regulamentado, né? Houve essa reforma toda, mas muita coisa precisa ser regulamentada, ainda está se discutindo muito. A semana passada mesmo nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco com o nosso deputado Cláudio Cajado, que é um dos membros da reforma tributária para a área de imobiliária. Teve um representante nosso. Eu estava programado para ir, mas eu tive um problemazinho de saúde, não pude ir. E ele discutiu lá, nos recebeu muito bem, para a gente discutir as nossas preocupações, porque o setor imobiliário e de serviços são um dos setores que mais estão sendo afetados com a nova reforma tributária. Isso que eu estava ali dizendo no início, ela é aguardada para a gente com muita ansiedade, porque precisa ser simplificado. Existe uma proposta de simplificação, mas ao mesmo tempo tem muita preocupação com o crescimento de algumas alíquotas que vão penalizar muito determinados setores. O setor de serviço, então, a preocupação assim é extensa e imensa com a nova reforma tributária. Mas temos essa discussão lá dentro do Congresso, a CNC tem equipes trabalhando diuturnamente com a gente lá, para que a gente tente minimizar esse problema.
O que eu acho é que, vindo a reforma tributária, a gente precisa logo vir com a reforma administrativa, porque a gente precisa efetivamente diminuir o tamanho do Estado. A população, os empresários não aguentam mais pagar essa carga tributária. Nós temos uma carga tributária na faixa de 28% do PIB. É muita coisa, não é fácil. Então, a gente precisa diminuir o tamanho do Estado, entender qual é o tamanho do Estado que a gente quer. O Estado tem que se voltar, na verdade, para a segurança, educação, saúde, que é isso que o Estado tem que se voltar. E diminuir para que a gente possa dar oportunidade aos empresários de gerar emprego, crescer, gerar renda e pagar os seus impostos, em vez de boa parte sonegar, se é que sonegam, tá? Ou ser compelido a sonegar, a gente ampliar a base, mas uma base justa, né? Que não penalize determinados setores, como agora está para ser penalizado o setor de serviços, que é um absurdo. Um setor que mais cresce no Brasil, que mais emprega no Brasil, é o setor do comércio e o setor de serviços. E aí o governo vai exatamente em cima dos dois setores que mais empregam para penalizar mais. Não tem sentido, é ir contra a maré, né? Não tem nenhuma coisa que vir. O senhor mantém esse otimismo em relação às mudanças que são necessárias? Porque tanto a reforma tributária quanto a reforma administrativa são questões que vêm se arrastando há décadas. Sim. A reforma tributária foi aprovada agora pelo Congresso Nacional, mas não representou diminuição da carga tributária, uma suposta facilidade ali para incidir os impostos. A reforma administrativa, não que sai do também papel. a gente não vê sinais de que vai se efetivar. O senhor bota fé nessas mudanças de fato ou apenas reforça um discurso que é necessário para manter o otimismo no ar? Olha, eu como empresário, e eu digo que empresário nesse país, acima de tudo, ele é um otimista, eu tenho que acreditar que uma hora a gente vai efetivamente sentar e dizer assim, olha, não dá mais para continuar nesse pique que nós estamos, nessa situação que nós estamos penalizando demais. Na Bahia, Jefferson, nós somos 71% do PIB da Bahia. Não pode só os governos ficarem olhando e dizendo que o Brasil precisa ser reindustrializado. Eu brinco e digo, se não houver comércio, não tem indústria nem tem agro, porque nós é quem fazemos a coisa acontecer, nós é quem escoamos tudo isso. E muitas vezes a gente ouve de determinados governantes que a indústria é 15% do PIB nacional, nós somos 70% do PIB nacional, e aí fica a gente se debatendo. Então eu sou, por natureza, um empresário otimista. Se eu não fosse, eu não estava no comércio até hoje. Minha empresa é voltada para serviços, eu não estaria há 40 anos praticamente trabalhando com isso, gerando emprego, gerando renda, né? Então, eu sou otimista e tenho que ser. Espero que realmente, uma hora, quando acabar essa discussão efetivamente da reforma, que ela esteja devidamente regulamentada, direitinha, que ela comece, ela tem um período grande de transição, que é outra coisa também que é difícil de a gente entender, um período tão grande de transição, você vai ter duas legislação trabalhista tributária ao mesmo tempo, tá certo? Funcionando, que se volte o Congresso, efetivamente se volte para a reforma administrativa, que agora começa a ter um movimento de o governo cortar gasto, porque o governo só pensa em arrecadar, o governo tem que cortar gastos, precisa cortar gastos, porque senão chega uma hora que estrangula todo mundo e aí o país não cresce. Há quantos anos esse Brasil cresce a média de 2% ao ano? Nós precisamos crescer a 5%, 6%, 7% ao ano. Há anos, há décadas que a gente vê o Brasil crescendo a 2%. Aí você não gera emprego, não gera renda, tem uma população imensa precisando de emprego e aí o que é que acontece? Infelizmente, as pessoas desviam suas vidas porque a pessoa precisa sobreviver. Aí vai para o tráfico, vai para a marginalidade, né? E é isso que a gente não quer. O SESC e o SENAC, principalmente os nossos braços sociais, trabalham para evitar isso. Eu tenho agora, eu digo com orgulho, eu tenho uma menina que trabalhou, que começou a estudar com a gente, vindo de comunidade, entrou pelo programa SENAC de gratuidade, e hoje essa menina está viajando o mundo, porque ela participou de um evento no Espírito Santo, foi medalha de ouro pela capacitação em serviço de restaurante dela, feita dentro do SENAC, e ela agora vai participar em setembro do World Skills Internacional,
que com certeza, dado a capacitação e o engajamento que essa menina está vivendo, eu tenho certeza que ela vai sair vitoriosa de lá. E nós vamos estar junto com ela lá, torcendo por ela. E isso é que a gente quer, proporcionar o Senac, mudar vidas. É isso que o Senac faz, né? Pegar essas pessoas, para você ter uma ideia, Jefferson, de tudo que o Senac arrecada, 67% é devolvido em gratuidade. Isso chama-se oportunizar as pessoas a mudar a vida. O SESC, 34% de tudo que a gente arrecada é devolvido em gratuidade. Aí vai do restaurante, nós temos três restaurantes funcionando aqui, que a média do quilo do alimento feito diariamente é R$ 24,00. Nós temos o Sesc Mesa Brasil, que arrecada diuturnamente alimentos para doar a pessoas com necessidade de alimentação. Com todos os equipamentos novos que nós reformamos, compramos todos os equipamentos novos agora com carros refrigerados, para que a gente tenha condições de acondicionar bem o alimento que a gente recebe in natura e seleciona e entrega às entidades filantrópicas para minimizar a fome das pessoas. A escola é subsidiada, o Sesc Piatã agora, nós vamos fechar a unidade de Piatã para fazer uma reforma geral cujo investimento vai na faixa de R$200 milhões. Então, isso é trabalho, estamos ampliando, adquirimos terrenos no interior, em Vitória da Conquista estamos procurando, em Feira de Santana, em Camaçari, estamos abrindo unidade em Ceabra, em Itabuna, estamos negociando em Juazeiro, em Luiz Eduardo, para você ver o trabalho que é de expansão que nós identificamos, que a gente precisa abrir as asas do sistema para absorver essas pessoas que têm necessidade, oportunizar, mudar de vida, de ter uma vida decente ou de ter uma alimentação melhor a um custo efetivamente barato. Para a gente encerrar, em poucas palavras, o senhor tem ainda praticamente 2 anos pela frente, à frente do Sistema Fé Comércio. Ao final desse período, qual é a marca que o senhor espera sustentar como identidade do seu trabalho pelo comércio da Bahia? Rapaz, eu não gosto nem de colocar uma marca ainda, porque quem vai fazer isso são as pessoas que vão ser beneficiadas, ou vocês que são o expert da imprensa, que vão dizer assim, olha, agora, depois de 4 anos, realmente o sistema comércio está reconhecido, é um sistema que presta serviço efetivamente. Nós vamos fazer agora no final do ano uma prestação de contas que nunca foi feito no sistema, para que a população de Salvador, aliás, do estado da Bahia, e diga assim, efetivamente esse sistema tem utilidade. Porque tem pessoas que acham que o SESC e o SENAC não fazem nada. Faz muito, os números do SESC e do SENAC são impressionantes. Ninguém conseguiria fazer com o que nós fazemos, pagando rigorosamente tudo em dia. Não tem uma obra nossa parada no Brasil inteiro, tá certo? Porque nosso orçamento é extremamente seguido e planejado para não ter nenhum problema. Então, o que eu diria para você é assim, transparência, tá certo? Trabalho efetivo, tá? E representatividade. Isso é que eu quero ao final do 4º ano dizer assim, agora eu me sinto representado pela Fé Comércio. Eu tenho um sistema que me protege os meus colaboradores, é isso que eu quero. É isso que, com fé em Deus, se Deus me der saúde, eu vou chegar lá com essa imagem de que a gente tem realmente um sistema forte e representativo. Sr. Kelson Fernandes, muito obrigado e boa sorte nessa sua empreitada, que certamente é grande. Um prazer, até uma próxima. O prazer é meu, Jefferson, estou sempre à sua disposição, é um prazer imenso. Eu me empolgo, às vezes eu falo um pouquinho a mais, porque eu sou apaixonado por esse sistema, tá certo? E eu tenho ido para lá com todas as energias possíveis, com uma equipe coesa, uma diretoria coesa, super unida, que é raro a gente ver isso, tá certo? E um grupo de trabalho hoje que é voltado integralmente para prestar serviço ao empresário e ao comerciário. É isso que a gente está lá para fazer. Ninguém está ali para fazer de conta que está fazendo, que é um dos meus discursos. Eu não quero nenhum colaborador se matando de trabalhar, fugindo do seu horário de trabalho, trabalhando dia de domingo. Todo mundo tem direito ao seu lazer. Mas enquanto estiver lá da segunda a sexta, ele tem que procurar dar o melhor dele
para devolver ao empresário e ao colaborador dele o melhor que a gente puder fazer. Isso é uma exigência minha, é um recado que eu dou diariamente. E por isso eu estou sempre acompanhado de pessoas felizes assim comigo. Ah, maravilha, já ficou claro qual é a marca que ele quer sustentar ao final desses 4 anos. Olha, muito obrigado a você também que acompanhou essa nossa conversa. Até uma próxima. Tchau, tchau.